pra lá, pra ela. Fala olhando pra cá primeiro, depois olha pra doutora. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Indúbio Procast. Hoje a gente está com uma convidada super especial, que é a doutora Laísa. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada. O nosso tema de hoje é violência doméstica e familiar. Doutora, quais são os principais desafios enfrentados no atendimento das vítimas da violência doméstica? Então, eu costumo falar que nós temos dois desafios muito grandes. O primeiro desafio é convencer a vítima a registrar a ocorrência, a comunicar o fato à polícia. Esse é o primeiro. O segundo é fazer com que a vítima permaneça naquele intento. Por quê? Porque geralmente a vítima, quando ela se encoraja e vem para a delegacia registrar a ocorrência, o procedimento é feito, mas quando a gente está prestes a finalizá-lo, né, ali no meio do caminho, a vítima vem e fala, olha, não quero mais, nós reatamos, né? Então, geralmente ela volta para aquele ciclo da violência. Então, esse é o nosso maior desafio. Então, doutora, como que é feito esse acolhimento com a mulher logo quando ela chega aqui na delegacia? Então, a vítima chega na delegacia, ela vai ser atendida pela nossa equipe, né? Ela vai registrar a ocorrência, vai ser ofertado a medida protetiva, se ela quiser solicitar a medida protetiva, já vai ser feito esse procedimento. Nós vamos encaminhá-la, se for o caso, para o CRAS, para o CREAS, para o hospital, né, Politec, porque aqui na delegacia nós funcionamos como uma rede. Então, tem toda uma rede de proteção, onde nós trabalhamos em conjunto, onde um aciona o outro. Quais são as medidas imediatas que podem ser tomadas tanto pela senhora autoridade policial, quanto pela equipe da senhora, caso a senhora não esteja aqui no momento? Então, as medidas imediatas é o registro da ocorrência, o encaminhamento para a Politec, né, se houver vestígios da prática do crime, seja dano em casa, seja lesão na vítima, a retirada de pertences, que nós também podemos fazer caso a vítima queira sair do ambiente doméstico. Então, a equipe policial se dirige até o ambiente com a vítima, onde ela vai fazer a retirada dos seus pertences pessoais. Isso é importante esclarecer, porque muitas vezes a vítima acha que ela vai poder sair com os objetos da casa, e não é assim. Ela vai sair com os pertences, aquilo de uso pessoal dela, né? Depois, futuramente, vai ser discutido a questão da partilha de bens, né? Mas então os policiais vão até lá, façam a retirada de pertences. Nós podemos também oferecer o abrigo para essa vítima, caso ela não tenha um local para ir, e aí os meninos fazem a retirada dos pertences e já encaminham ela para o abrigo. Basicamente, eu acho que são essas as providências que nós tomamos. E de que forma pode ser realizada a denúncia? A denúncia ela pode ser feita de forma presencial, de forma online, pode ser feita através do 197, que é o Disque Denúncia da Polícia Civil, por meio da Polícia Militar 190, por meio do Disque Denúncia que é nacional, que é o Disque 180. Então, tem vários meios de se fazer denúncia. E pessoas que não são vítimas, mas que têm conhecimento do fato, também podem denunciar. Existe algum protocolo específico para fazer a ocorrência? Algum coleta das provas? Sim, nós temos um protocolo perante a Polícia Judiciária Civil do Mato Grosso, há todo um protocolo onde toda a Polícia Civil daqui do estado trabalha da mesma maneira. Então, se você chegar em Matupá é do mesmo jeito, se você chegar em Cáceres é do mesmo jeito, que é seguir essa rotina de a vítima chegou na delegacia, registra a ocorrência, oferta a medida protetiva, verifica se ela quer fazer a retirada de pertences, oferta a rede de proteção, que é CRAS, CREAS, saúde, né? Encaminha para a Politec para assegurar a materialidade do crime. Então, esse protocolo, foi algo que foi muito desejado e hoje, graças a Deus, nós conseguimos implementar perante a Polícia Judiciária Civil do Mato Grosso. Doutora, por que a senhora acredita, se tem algum motivo específico ou não, por que as vítimas demoram tanto para recorrer à ajuda? Então, são vários motivos, né?
A gente percebe que tem a questão da dependência financeira, tem a questão dos filhos, que muitas vezes a mulher ela pensa muito mais nos filhos do que nela mesma. Tem a questão da dependência emocional, né? A vítima muitas vezes ela depende emocionalmente daquela pessoa e não consegue sair. Então, assim, são vários fatores que impedem a vítima de se encorajar e sair desse ciclo, né, da violência. E isso não é algo fácil, a gente precisa, muitas vezes a vítima vem e volta atrás, e por isso que a gente precisa dessa rede de proteção, de encaminhamento da vítima, muitas vezes para psicólogo, porque ela precisa recuperar a dignidade dela, porque muitas vezes a vítima chega aqui tão fragilizada que ela não tem condições de tomar uma decisão. Né? Então é com a rede de proteção que ela vai conseguir, de fato, dar continuidade naquela primeira decisão que ela lhe tomou naquele momento de registrar a ocorrência. E falando em psicóloga, a senhora tem uma equipe grande, né? Inclusive tem a própria psicóloga, né? A senhora quer comentar um pouco, quer falar como funciona? Então, na verdade, nós temos uma psicóloga aqui, porém, a nossa psicóloga, ela lida com as questões relativas a crianças e adolescentes. Ela ainda não lida com a violência doméstica e familiar contra a mulher, porque nós temos uma matéria gigantesca, né? E como é só uma psicóloga, a gente precisa filtrar. E aí, como a lei não permite a oitiva de vítimas, crianças e adolescentes, então a gente concentra a psicóloga para essa situação, né? Para a escuta especializada. Doutora, como que a senhora acredita que o policial, a senhora como autoridade policial, deve reagir quando a vítima simplesmente volta para o agressor? Então, muita gente me pergunta isso, né? Como que a gente consegue, né? Porque geralmente a reação das pessoas é de sentir raiva, né? De sentir ira, de sentir que foi feito de bobo, mas não é assim, gente. Nós precisamos ter empatia com a situação e não podemos julgar. Nós temos que nos despir de todo e qualquer tipo de julgamento. Por quê? Porque eu estou aqui para fazer o meu trabalho. Então, a vítima me procurou, ela pode ter certeza que ela vai ser atendida e que o procedimento será feito. A partir do momento que ela desiste, não sou eu que vou julgá-la. Se for um crime de ação penal pública incondicionada, infelizmente eu vou ter que falar para ela, olha, o crime persiste. Eu vou dar continuidade e vou remeter para o Poder Judiciário e o Ministério Público oferecer denúncia. Se for um crime que depende de representação da vítima, então nesse caso a gente vai encaminhar para o judiciário sugerindo arquivamento. Por quê? Porque ela desistiu, né? Ela se retratou. Então, assim, vai depender muito do tipo de crime. Mas aqui a orientação que eu dou é sem julgamentos. Essa decisão, ela acaba interferindo na continuidade do inquérito. Do inquérito, sim, porque se for um crime de ação penal pública condicionada à representação ou ação penal privada, né? Difamação, calúnia, injúria, perseguição, depende da vítima manifestar e falar, não, eu quero dar prosseguimento. Agora, se forem crimes de ação penal pública incondicionada, por exemplo, lesão corporal, ameaça, infelizmente não tem jeito. Eu vou falar para ela, olha, você voltou, mas ele vai continuar respondendo pela prática desse crime, porque esse crime não depende mais de você. Doutora, para finalizar, eu queria só que a senhora comentasse um pouco sobre o descumprimento da medida protetiva e sobre a medida protetiva e reatando de novo os pontos que a senhora acredita, o porquê que elas acabam voltando com o agressor. Então, a medida protetiva, ela é algo que é importantíssimo porque ela auxilia, né, na manutenção da vítima naquela tomada de decisão de sair do relacionamento. Então, ela ajuda isso porque ela vai impedir qualquer tipo de contato do agressor. O agressor não vai poder se aproximar, o agressor não vai poder entrar em contato por telefone, rede social, inclusive com familiares. Então, a medida protetiva ela é muito importante, né? Mas é algo que a vítima precisa querer. Tem vítimas aqui que falam, não precisa, eu acho que é desnecessário, tal, não vou pedir. Mas se ela pede, a gente solicita e muito provavelmente o Poder Judiciário vai deferir. E uma vez vigente a medida protetiva, consciência da vítima e do suspeito, ele tem que cumprir as obrigações ali determinadas. Caso haja o descumprimento, pode incorrer em prisão, né? Então, se é determinado o afastamento do lar e ele insiste em descumprir, muito provavelmente ele será preso, né? Se não em flagrante, por uma representação, seja da autoridade policial, seja do Ministério Público, pela prisão preventiva desse agressor.
Doutora, muito obrigada por ter compartilhado conosco um pouco do conhecimento sobre a violência doméstica. Agradecer novamente a senhora por participar do nosso podcast. E assim nós encerramos mais um episódio do Indubro Procast. Eu que agradeço, gente. Fico super feliz de poder contribuir.